Com a graça de Deus, damos continuidade ao nosso estudo do Apocalipse de São João, versículo por versículo. Esperamos hoje concluir o capítulo 2. Já estamos na quarta carta das 7 escritas aos anjos de cada uma das 7 igrejas do Apocalipse, contidas nos capítulos 2 e 3. Vamos recordar, essas cartas são a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Já estamos na quarta carta, a mensagem à igreja de Tiatira. Já estudamos, portanto, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Mensagem à igreja de Tiatira. Recordando brevemente as 7 cidades do Apocalipse, existem hoje ainda algumas delas em escombros, mas a cidade nova ali do lado, todas elas se encontram na Turquia. Tiatira era uma pequena cidade do Vale do Licos. Hoje tem pouco mais de 150 mil habitantes, é uma cidade de porte médio para a Turquia. Na época em que o Apocalipse foi escrito, ela vivia do comércio e da indústria. Os ramos principais, os negócios que mais floresciam na época eram a tinturaria e a tecelagem. Em virtude da existência próxima de minas de zinco, desenvolvia-se também a indústria que trabalhava o bronze. Anualmente celebrava-se com sacrifícios especiais o dia da divindade protetora. Vamos então ao primeiro versículo da carta que o Senhor Jesus determina que São João escreva ao anjo da igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Nós já vimos que anjo, no contexto do Apocalipse, não é o bispo, é anjo mesmo. Como isso acontece? Acontece normalmente porque estamos em um âmbito de uma visão. Graças ao livro do Apocalipse e também ao Evangelho segundo Mateus, a tradição mais antiga da igreja afirma, com grande fundamento escriturístico, que não só cada pessoa tem o seu anjo da guarda, mas também cada cidade. E a prova está aqui. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: caríssimos, a expressão Filho de Deus, ela foi proferida por quem nos evangelhos? Que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Do Filho do Homem. Os apóstolos dizem, uns dizem que és Elias, outros que és Jeremias, outros João Batista, outros um dos profetas. E para vós, quem eu sou? Pedro se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui nós temos uma promessa de nosso Senhor, aquela criatura que foi a primeira na Bíblia a professar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé de Pedro é imprescindível precisamente por isso, porque ele foi o primeiro, inspirado pelo Espírito Santo, dom do Pai, que professou aquilo que é o núcleo, a essência da pessoa e da missão de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui, Jesus se autodenomina Deus,
Filho de Deus. Se bem que no Antigo Testamento essa expressão não é aplicada apenas a essa personagem, que nos profetas tardios, sobretudo Isaías e Jeremias, ela se identifica com a pessoa do Messias, mas no Novo Testamento, o sentido dado por São Pedro e pelo próprio Jesus Cristo é único. Trata-se de um título que explicita a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Filho de Deus, portanto, Jesus é Deus. A expressão olhos como fogo em chama e pés semelhantes ao fino bronze, ela já apareceu no Apocalipse. A explicação eu não vou dar, porque já foi dada. Deem uma olhada no capítulo 1, versículos de 14 a 15. Expressão tirada, não convém repetir, Daniel, capítulo 10, versículo 6. Então, Apocalipse, capítulo 1, de 14 a 15, tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã cor de neve, seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés se pareciam ao bronze fino incandescido na fornalha, sua voz era como o ruído de muitas águas. O significado do fogo, do bronze, incandescido e assim por diante, isso já foi dito. Jesus, de novo, se identifica com essa figura já citada em Daniel, capítulo 10, versículo 6. Muito bem, então é a introdução à carta. Sempre as cartas começam de forma padronizada, é mais ou menos a mesma abertura. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, ao anjo da igreja de Tiatira escreve. E vai ser assim também nas outras três que ainda vamos tratar. Jesus se identifica, aqui ele se identifica com aquilo que ele já citou no capítulo 1. Versículo 19. Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras, que excedem as primeiras. Essa comunidade vai ser censurada por uma fraqueza, por um defeito, por um problema gravíssimo. É verdade que nós temos que ter uma identidade, que nós temos que ter elementos bem claros, bem contundentes, bem explícitos com relação à fé, aquilo em que cremos e a nossa conduta, o nosso agir. O crer e o agir caminham juntos. Agora, se nós toleramos, não obstante essas virtudes, que o mal conviva conosco, aí temos realmente uma ameaça à comunidade. Tiatira vai ser duramente criticada por sua tolerância, não nesse versículo. Todavia, ela tem virtudes, ela tem predicados, ela é uma comunidade viva, pujante, e uma comunidade que tem um histórico de fidelidade a Jesus. Obras do passado e obras recentes. Nosso Senhor Jesus Cristo começa elogiando o histórico, o contínuo biográfico, por assim dizer, da comunidade. É uma comunidade cujas obras são conhecidas por nosso Senhor. E algumas delas são citadas. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. É uma ordem de nosso Senhor no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. E é uma comunidade que brilha, porque ela tem boas obras. Obras de amor, de fidelidade, de generosidade, paciência e persistência. E as últimas significam as mais recentes. As que foram do conhecimento de nosso Senhor nos últimos tempos. Tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras.
a comunidade de Tiatira tem manifestado progressos na vida cristã em relação ao passado. A comunidade hoje é mais viva, é mais atuante, é mais virtuosa, é mais persistente, é mais perseverante, é mais caridosa, é mais fiel a Jesus que no passado. São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz: eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós essa obra excelente vai levá-la à perfeição. E essa palavra é chave para São Paulo e também para o próprio Jesus Cristo, que, a título de exemplo, no final do capítulo 5 de São Mateus diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E a perfeição, nós sabemos, é um dom, mas também uma conquista. Ninguém chega à perfeição se não progride, se não se aperfeiçoa, se não se supera com a graça de Deus. E aqui temos uma típica comunidade cristã que ao longo do tempo evolui, amadurece, se aperfeiçoa naquelas obras que agradam tanto a nosso Senhor. Versículo 20. Depois do elogio, agora vem a advertência, como aliás sempre deve acontecer. A pedagogia, na hora de corrigir, sempre recomenda que se parta daquilo que é digno de reconhecimento, que se diga de fato a virtude da pessoa, o progresso dela, o seu passado naquilo que há de virtuoso, de digno, de merecedor de reconhecimento, de elogios, de aplausos, etc. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícias e comer carne imolada aos ídolos. É uma comunidade que não tem sido suficientemente radical com uma personagem misteriosa. Jezabel aqui é uma cifra. Jezabel aqui é um pseudônimo que foi buscado, que foi tirado lá do Antigo Testamento. É o seguinte: o rei Acabe, rei de Israel, na época em que o primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis foram escritos, Acabe casou-se com uma mulher fenícia. Os fenícios eram pagãos, adoravam muitos deuses. E o maior dos deuses, ou pelo menos um dos mais importantes dos deuses dos fenícios, chamava-se Baal. Jezabel adorava Baal como Deus e conseguiu convencer o seu esposo Acabe a banir de Israel o culto ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos os altares nos lugares altos, em todas as cidades, havia sacerdotes de Baal, altares dedicados a Baal, havia o culto institucionalizado a Baal. Vocês já sabem então qual foi o profeta que se levantou contra os sacerdotes de Baal e disputou contra eles. Ele sozinho, a única pessoa no seu tempo que acreditava em Javé, a única pessoa em Israel que permaneceu fiel à fé de Israel, Elias. Elias desafiou os 450 sacerdotes de Baal. A história é conhecidíssima. Depois que os sacerdotes foram trucidados, Jezabel soube e mandou um recado para ele. Jurou o profeta de morte. E o profeta foge para o Monte Carmelo e se esconde. Bem, a história continua, há muitos capítulos desse período dramático da vida de Israel. Pois bem, então havia uma mulher que era a disseminadora, a profetisa dessas imundícies
imundícies, das carnes imoladas aos ídolos que deviam ser comidas por todos aqueles que faziam parte da comunidade cristã de Tiatira. Essa mulher, não sabemos o nome dela. Como São João trabalha muito com cifras, com pseudônimos, ele sabe que essa linguagem é conhecida pelos seus leitores, que são judeus, que conheciam muito bem essa figura triste, a mulher mais violenta, mais impiedosa, a mulher mais pagã, uma das inimigas mais ferozes da fé de Israel no Antigo Testamento, a esposa do rei Acabe, Jezabel. Deixas em paz, tolerância. Aqui é a fraqueza da comunidade de Tiatira. É uma palavra ambígua, por favor. Com quem é que nós devemos ser tolerantes? E com quem é que nós devemos ser intolerantes? Com quem é que nós devemos ser transigentes? E com quem é que nós devemos ser intransigentes? Hoje se fala muito de tolerância e intolerância, transigência e intransigência. É simples. A intolerância é com o pecado. A tolerância é com o ser humano, passível de fragilidade, de queda. A tolerância é com o ser humano, mas não com o pecado dele. Tirem isso daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Isso é intolerância legítima. Isso é intolerância legítima. Eis aqui também um outro exemplo de tolerância e de intolerância ao mesmo tempo. Onde estão os que te condenaram? Nenhum ficou, Senhor? Não, nenhum me condenou. Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Eu não te condeno. Tolerância com o pecador. Não peques mais. Intolerância com o pecado. Ficou claro? Ficou claro? Muito bem. Então, essa regra básica não estava sendo observada pela comunidade. Essa pessoa estava simplesmente agindo, difundindo suas ideias, catequizando no mau sentido, semeando no coração dos cristãos de Tiatira essas ideias, esses ensinamentos, práticas imundas e atitudes idólatras. Muito bem. Tolerância e complacência para com tendências errôneas e correntes doutrinais perigosas. Deixar em paz significa isto. Não, eu não vou me meter, eu tenho que ficar calado, deixe, porque a liberdade de expressão, deixe, porque hoje nós vivemos num mundo de pluralidade, cada um pensa o que quer, fala o que quer, diz o que quer, e nós devemos respeitar. Sim, certo, desde que você conjugue isso com o direito que você tem a professar a sua fé e o dever que você tem de proteger aqueles que Deus colocou sob os seus cuidados de qualquer ameaça à fé. Na sua jurisdição, no âmbito em que nosso Senhor colocou você para cuidar, para zelar, para proteger a santa fé, o patrimônio da fé, aí você deve ser absolutamente intransigente. Vivemos, sem dúvida alguma, numa sociedade pluralista. Mas se uma pessoa chega aqui na paróquia de Santo Expedito, e começa a ensinar algo que é contra a fé católica, epa, alto lá, aqui não. Você vai pregar isso lá na rua, vai pregar na sua casa, vai pregar, aqui não, de forma alguma. Ah, mas onde está o direito de liberdade de expressão? Da porta, daquele portão para lá, é extremamente respeitado, mas aqui nós temos um pensamento, aqui nós temos uma doutrina, aqui nós temos uma concepção de vida, aqui se professa uma fé católica bem clara, bem definida. Está claro? Também dentro de casa lá, a mãe católica, a mãe catolicíssima, o pai também católico, o filho de vez em quando chega lá e começa a criticar a igreja católica, a zombar, a ridicularizar, dentro da casa do católico, epa, alto lá. Você tem direito a acreditar no que bem entender, mas dentro da minha casa, não, você não vai criticar a minha fé, não. O que é isso? Esse é o tipo da tolerância perigosa.
dos ataques, dos assintes, dos deboches, das provocações, das agressões, das ironias, das piadas maledicentes contra a fé. Epa, alto lá. Jezabel, pseudo-profetiza da seita dos nicolaítas. Vocês já sabem bem, os nicolaítas, do que é que nós estamos tratando. Os nicolaítas eram uma espécie de uma seita sincretista que procurava misturar elementos do cristianismo com o paganismo. E o nicolaísmo fazia concessões ao mundo. Procurava e propugnava um cristianismo que, na verdade, podia se coadunar perfeitamente com as práticas pagãs, com o pensamento do mundo, com as licenciosidades do mundo, com a maldade do mundo. Isso era extremamente perigoso. Profetisa de nome simbólico. Era uma mulher que reivindicava para si o carisma da profecia. Era assim chamada porque sua má influência assemelhava-se à da princesa fenícia, que se casou com o rei Acabe e aproveitou-se da posição para introduzir em Israel a idolatria de sua pátria. Aquilo que eu já falei ainda há pouco, Acabe não devia ter casado com essa mulher. A lei de Israel proibia, pois ele casou com uma mulher, primeiro, muito carismática, segundo, que dominava o marido. Tem mulheres que dominam mesmo o marido. O marido, diante dela, mais baixa a cabeça e balança a cabeça como catenga, pois o rei Acabe fazia exatamente isso, era dominado completamente pela esposa. Completamente. Vamos ver o texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 16, de 29 a 34. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Anri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Anri, fez o mal aos olhos do Senhor, e mais ainda que todos os seus predecessores. Como se lhe não bastasse o andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabat, desposou ainda Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e chegou até a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Erigiu um altar a Baal no templo que lhe edificou em Samaria. Acabe fez também a Aserá, irritando assim o Senhor, Deus de Israel, mais ainda que todos os seus predecessores no trono de Israel. No tempo de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou-lhe os alicerces ao preço de Abirão, seu primogênito, e pôs-lhe as portas ao preço de Segube, seu último filho, assim como o Senhor o predissera pela boca de Josué, filho de Num. Aqui é o primeiro texto que mostra uma das figuras mais terríveis do Antigo Testamento. Violenta, possessiva, que não admitia que ninguém se colocasse no seu caminho, adoradora de Baal, mulher violenta, que não tinha escrúpulos. Todos vocês sabem da vinha de Nabô. Nabô tinha um pequeno terreno ao lado do palácio, e o rei Acabe disse: me venda esse terreno. Ele disse: não vendo porque é de herança. Aí o rei ficou abatido. Jezabel descobriu o abatimento do esposo. Meu esposo, por que você está abatido? Não, é porque Nabô, que tem um terreno aqui do lado do palácio, eu pedi para comprar o terreno, ele não quis me vender, e eu estou abatido. Ela disse: não se preocupe não, que eu resolvo isso. No outro dia escreveu cartas para os parceiros dela, pedindo que eles caluniassem Nabô, dizendo que ele insultou o rei. E Nabô foi apedrejado. E aí ela disse: pronto, ele está morto, agora tome posse do terreno dele. Repare que mentalidade. Uma mulher inescrupulosa. Isso é café pequeno para todas as maldades que ela fez enquanto era casada com seu dominado esposo Acabe, rei de Israel. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 22. Ao vê-lo, Jorão perguntou-lhe: tudo vai bem, Jeú? Como poderá ir tudo bem enquanto durar a prostituição e a magia de Jezabel, tua mãe? Prostituição aqui no sentido religioso. Israel se prostitui enquanto se entrega, como faz a prostituta, se entrega aos deuses pagãos.
Jezabel foi responsável por isso. Ela não só introduziu o Deus fenício, mas perseguiu os profetas de Javé e baniu com o tempo. Graças a Elias, isso não teve sucesso, porque Elias reverteu a situação. Graças a Jezabel, o culto ao verdadeiro Deus quase desaparecera em Israel. Por isso, essa mulher tem uma fama tão triste no Antigo Testamento. Sem dúvida alguma, é a mulher mais perversa da Bíblia. Voltemos agora ao texto do Apocalipse. Era uma mulher pseudo-profetisa dos Nicolaítas, que vivia dentro da comunidade, que difundia suas ideias normalmente, e a comunidade tolerava. Então, nosso Senhor é incisivo contra essa fraqueza, essa falta de pulso, essa falta de autoridade da comunidade em botar essa mulher para correr. Tem que colocar para correr, e nosso Senhor aqui é radical. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícias. Aqui temos uma coisa misteriosa. Nosso Senhor Jesus Cristo, de alguma forma, fez chegar a essa mulher, se revelou, se falou para ela, se foi por meio de algum sacerdote da igreja, de algum membro da comunidade, deu tempo para ela se arrepender, mas ela continua na contumácia, continua proferindo as suas heresias, ensinando os seus absurdos, confundindo as pessoas, levando as pessoas ao erro. Essa é a advertência de nosso Senhor. Não quer se converter da sua prostituição, ou seja, ela é teimosa. A teimosia dela não deixa nenhuma esperança de melhorar. Ela está convicta, ninguém tira da cabeça dela, nem nosso Senhor Jesus Cristo. Está embebida, embriagada do propósito de ensinar o nicolaísmo, que é uma heresia ameaçadora da autêntica fé da comunidade. Não só em Tiatira, como já vimos, mas também nas outras comunidades. Versículo 22. Desta vez a lançarei num leito, e com ela os cúmplices de seus adultérios, para aí sofrerem muito, se não se arrependerem das suas obras. O que significa lançá-la num leito? E os que com ela cometem adultério, numa grande tribulação. Os que com ela cometem adultério, nós já sabemos, são os integrantes do nicolaísmo. Ela tem discípulos. Devia se tratar de uma mulher muito carismática, de uma mulher que tem uma habilidade, uma capacidade muito grande de falar, dominava talvez a língua grega, ou a latina, ou talvez ambas, e o seu discurso fascinava, o seu discurso convencia, pelo menos os incautos, e hoje nós sabemos que é muito fácil, como antes também, convencer as pessoas, não é preciso estudar muito, basta ter um certo carisma pessoal, um pouco de oratória, e você arregimenta para si seguidores. Pois bem, o que significa essa expressão? O Senhor a atingirá, ela, Jezabel, essa profetisa, com uma doença que a levará à morte. Já para os seus adeptos, o castigo não será tão radical. A lição vai ser nela, para que sirva de exemplo para aqueles que estão seguindo essa pseudo-profetisa. É uma ameaça, mas uma ameaça, por favor, que vem precedida, ela é condicionada, se não se arrependerem das suas obras. Nisso a gente percebe ao mesmo tempo o rigor divino, acompanhado da misericórdia divina. O arrependimento ainda é capaz de reverter a situação. O Senhor dá tempo
o Senhor procrastina, adia o ardor da sua ira. O castigo virá, mas o Senhor espera não consumar essa ameaça, e para isso coloca o arrependimento dessas pessoas como condição de possibilidade para que o castigo não aconteça. Nenhuma novidade, todos nós já sabemos que essa é a pedagogia divina. É assim que o meu Pai vos tratará, se não perdoardes os pecados de todo o coração. Esse foi o Evangelho, se não me engano, da quinta-feira passada. A parábola de um homem que devia muito ao seu Senhor. O seu Senhor o chamou e disse: preste contas, porque senão você será vendido para pagar o débito, você e sua família. Ele se prostrou diante do Senhor e implorou: dá-me um tempo e eu te pagarei tudo. O Senhor, comovido, perdoou toda a dívida. Quando ele saiu dali, encontrou um que lhe devia uma quantia irrisória, pegou-o pelo pescoço e disse: pague tudo o que você me deve. Ele pediu um tempo: dê-me um prazo e eu pagarei tudo para você, mas ele não quis saber, colocou-o na prisão. Os seus colegas viram isso, ficaram penalizados e foram dizer ao Senhor, que mandou chamá-lo: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias tu perdoar o teu irmão como eu perdoei tua dívida? E ele foi preso e colocado nas trevas, colocado na prisão terrível. E é assim que termina a parábola: assim o meu Pai do céu vos tratará, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o coração. É uma ameaça? É uma ameaça pedagógica, cheia de amor. Todavia, sabemos que a ameaça é cheia de amor, é carregada de misericórdia, porque ela vem com uma advertência. Se vocês não perdoarem, se vocês não se arrependerem, se vocês não renunciarem ao pecado, sempre nisso se manifesta a bondade, a compaixão, a ternura, a paciência de Deus Todo-Poderoso, que só em última instância quer emitir a sua sentença rigorosa de condenação. Muito bem. Versículo 23. Farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. Reparem que o leito de dor é associado à figura dessa pseudo-profetisa Jezabel, no versículo anterior. Mas os discípulos dela, como foi dito no comentário ao versículo anterior, não iriam morrer, mas seriam atingidos pela peste. E isso aparece nesse versículo. Seus filhos, que filhos são esses? Aqueles que seguiram a doutrina do nicolaísmo. São os nicolaítas, são os seguidores de Jezabel. São aqueles que dão ouvidos aos seus ensinamentos. O detalhe também desse versículo, que merece atenção, é que essa carta não é dirigida apenas a Tiatira. A lição que o Senhor vai dar a Jezabel e aos seus seguidores é uma lição que será do conhecimento de todas as igrejas. Todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Já explicamos, essa expressão já apareceu no Apocalipse, não já? Sondar os rins e os corações significa: eu conheço tudo de vocês. Eu conheço o que há de mais secreto, o que há de mais abscôndito. Eu conheço o que se passa no pensamento de vocês, no coração de vocês. Eu conheço tudo. Não só de vocês, mas de todos os homens. O Senhor sonda, diz o Salmo 138. Senhor, tu me sondas, tu me conheces quando eu me deito, quando me levanto, quando subo as montanhas, quando desço aos abismos. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, diz São Pedro, no capítulo 21 do Evangelho segundo João. Simão, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Muito bem. Versículo 24. A vós, porém,
e aos demais de Tiatira, que não seguis esta doutrina e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo. O Senhor faz a ameaça, é uma ameaça duríssima, o castigo não vai se abater sobre a comunidade toda, vai ser somente sobre Jezabel, que vai cair num leito de enfermidade e vai morrer, e também os seguidores dela, que sofrerão uma peste, serão vítimas da peste, mas não morrerão. Já a comunidade, aqueles que não se contaminaram com essa doutrina de Jezabel, a vós, não conheceis as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo. Isto é, vocês não serão atingidos por esse castigo. Todavia, se não vão ser vítimas da peste, o recado está dado. O problema de vocês é a tolerância. Vocês têm muitas virtudes, mas têm esse defeito terrível. Vocês não podem ser tolerantes com esse tipo de gente. De novo, Jesus, o intolerante. Evangelho segundo João, capítulo 2. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Jesus com um chicote na mão, expulsando os vendilhões do templo. É perfeitamente possível, Dom José, conjugar mansidão com intolerância, brandura com intolerância, misericórdia com intolerância, paciência com intolerância? Perfeitamente. Desde que se coloque bem claro que a intolerância é com o pecado. E a tolerância é com o pecador. Quando você percebe que o pecador, por N motivos, se esforça sinceramente por superar a fraqueza e tem uma recaída, mas ele está se esforçando sinceramente, é lógico que você tem que dar um pouco mais de chance. Eu cito aqui, dos muitos exemplos, sei lá, um jovem dependente de drogas, que vai fazer um tratamento, não sei onde, na Fazenda da Esperança, da Vida ou em qualquer outro lugar. E de vez em quando tem uma crise de abstinência. Vocês sabem que depois que a pessoa se torna dependente, quando você se abstém, o organismo reage, porque fica pedindo aquilo que vinha alimentando aquela dependência, e ele pode ter uma recaída. Mas ele vem se esforçando sinceramente. Ele se esforçou, só que naquele momento, coitado, teve uma crise e caiu. É bem diferente daquele que voluntariamente, livremente, faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e não quer sair dessa condição, e já foi advertido, foi aconselhado, foi exortado, e nada. Aí você percebe que não se trata de um pecador que quer deixar o pecado. Pelo contrário, ele quer continuar no pecado. Aí a postura é diferente. Nem sempre, por favor, a gente consegue distinguir até onde o pecador está se esforçando com toda a sinceridade para deixar o pecado, ou se as suas constantes recaídas já são fruto da sua maldade e da sua perversidade. Mas Nosso Senhor nos ajuda a perceber, porque o mentiroso, o cínico, o dissimulado, ele não consegue fingir por muito tempo. Nosso Senhor nos ajuda a perceber, não, aqui ele já está abusando da minha vontade, da minha boa vontade, da minha paciência. Aqui já é perversidade mesmo, aqui já há indícios de um contundente desejo de permanecer na contumácia, e de nenhum esforço, eu estou percebendo, nenhum esforço sincero dessa pessoa de deixar o pecado. Muito bem. Neste caso, nós temos, volte ao versículo 22, eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quis. Reparem, ela não quis, então já é algo voluntário. Há determinadas pessoas que querem deixar o pecado, se esforçam para isso, mas pela sua debilidade física, ou psicológica, ou espiritual, cai. Mas você percebe que a pessoa está se esforçando. Aí é diferente.
Aqui não. Essa sujeita não quer se arrepender. Essa fulana foi advertida, mas não quis deixar as suas imundícias. Então, a ira do Senhor vai se acender a qualquer momento. Profundezas de Satanás. O que significa isso? A carta critica as vãs pretensões de penetrar o que é de Deus, que produziam desvios para um laxismo moral. Profundezas de Deus é o antônimo de profundezas de Satanás. O Espírito conhece as profundidades de Deus, diz São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8. Vamos dar uma olhada na carta de São Paulo aos Romanos, porque ela tem essa expressão, Romanos 8, de 26 a 27. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações, sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. O único que perscruta, o único que vai à profundidade, o único que conhece os mistérios de Deus, é o Espírito Santo. Há um outro texto, ainda na carta aos Romanos, por favor. Na carta aos Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos! Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que ele seja retribuído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória por toda a eternidade. Amém. Agora voltemos para Apocalipse 2, 24. Profundezas de Satanás. Em síntese, essa senhora, apelidada aqui de Jezabel, a pseudoprofetisa dos Nicolaítas, prega uma doutrina segundo a qual as pessoas podem chegar ao conhecimento dos mistérios de Deus, as profundidades do mistério de Deus, segundo os textos paulinos que acabamos de citar. Mas, na verdade, profundidades de Deus não tem nada. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que o que eles podem conhecer são as profundezas de Satanás. De Deus, não. Porque essa não é a verdadeira doutrina. Essa não. Profundezas de Satanás. E vocês de Tiatira não conhecem as profundezas de Satanás. Conhecem as profundezas de Deus. Por causa disso, não vou impor outro fardo para vocês. Vocês não serão atingidos pelo castigo que vai se abater sobre Jezabel e sobre os seus seguidores. Muito bem, eu acho que está explicado o versículo 24. Versículo 25. Mas guardai o que tendes, até que eu venha. O que tendes? O que significa, Dom José? A fé no nome de Jesus Cristo. Quem perseverar até o fim será salvo. Jesus diz de outra forma: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E a carta aos Hebreus não deixa por menos, quando diz no capítulo 11, versículo 6, sem a fé é impossível agradar a Deus. Quem persevera até o fim, esse vai ser salvo. E o Senhor pede que a comunidade guarde o que ela tem até que o Senhor venha. A fé é esse patrimônio, essa exigência, esse dom, essa qualidade, esse requisito, essa prerrogativa imprescindível para que sejamos salvos, principalmente no momento derradeiro. O momento derradeiro, definitivo, vai decidir
a nossa sorte eterna. E sem a fé, nesse momento, o nosso coração absolutamente não entrará no reino dos céus. Versículo 26. Então, ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, dar-lhe-ei poder sobre as nações pagãs. Vencedor, nós já explicamos isso sobejamente no Apocalipse. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diz a primeira carta de São João. A vitória que vence o mundo. O vencedor, reparem bem, que aqui nós temos um aposto. O que é aposto na língua portuguesa? Aposto é aquela parte da frase que explica a palavra ou a expressão anterior. Dom Pedro I, vírgula, imperador do Brasil, vírgula, morreu na França. Imperador do Brasil. Explica, explicita, diz de outra forma, traz um qualificativo, um atributo a Dom Pedro I. Pois bem, paróquia de Santo Expedito, vírgula, situada na 303 Norte, é uma paróquia muito boa. Situada na paróquia tal, explica ou qualifica a paróquia. Pois bem, quem é o vencedor? Os que praticam as obras de Jesus até o fim. A explicação está no próprio versículo. Quem pratica até o fim. Até o fim. Palavras de Jesus. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Dar-lhe-ei poder sobre todas as nações. O que significa poder sobre as nações? Quem observar a vontade do Senhor até o fim, vai participar do poder de Jesus Cristo sobre o mundo. Ao vencedor, o livro do Apocalipse fala de coroa. Jesus Cristo tem a coroa da vida. Jesus Cristo é o Rei da glória. Aqueles que reinam com Cristo também participam de sua realeza. Aqueles que participam do reinado, da soberania, do poder de Cristo, participam de todas as prerrogativas de Cristo Jesus. Então, receber poder nada mais é do que participar da vitória de Cristo, do triunfo de Cristo, da felicidade com Cristo, da felicidade em Cristo. Tudo que Cristo tem, nós participaremos daquilo que Ele tem, daquilo que Ele é, dessa felicidade sem fim. Para que onde eu esteja, vós estejais também. Vamos participar de tudo o que Jesus é e de tudo o que Jesus tem. É uma participação derivada, inclusive, do juízo de nosso Senhor. Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados. Mas a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo. Nós vamos julgar os anjos. Dom José, há contradição entre essas duas frases de Jesus e da primeira carta aos Coríntios? Não há contradição nenhuma. Vamos à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios 6, versículo 2. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, seríeis indignos de julgar os processos de mínima importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais as pequenas questões desta vida. Pronto. Agora Dom José explique porque eu estou confuso ou confusa. Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados. E São Paulo diz que nós vamos julgar o mundo e vamos julgar os anjos. Tem contradição? Nenhuma. Quando Jesus diz, não julgueis para não serem julgados, é para nós não julgarmos com critérios que não são de Deus. E quando São Paulo diz, julgaremos os santos, julgaremos o mundo, julgaremos os anjos, participaremos do julgamento de Cristo. Quando Jesus disse, apartai-vos de mim, malditos, porque tive fome e não me deste de comer, isso é um juízo? Sim ou não? Sim.
que sim. É a sentença de condenação. E como é que nós julgaremos estes? Dizendo amém. Jesus está certo, nós ratificamos isto. Isto é, se tivermos o privilégio de estar no céu, né? Estar no céu. Pois bem, quando alguém mente comprovadamente e nós dizemos mentiroso, é um juízo segundo Deus ou segundo o diabo? Segundo Deus. Quem mente é mentiroso mesmo. Quem rouba é ladrão mesmo. Quem trai é traidor mesmo. Comprovada a traição, dizer que ele é traidor não é pecado. É um juízo certo. Quem diz que fulano que fez maldade é malvado, comprovadamente a maldade dele está explícita, não há o que discutir, chamá-lo de malvado, não é pecado. Porque é um juízo certo. Porque a palavra de Deus diz que aquilo dali é mal. Não matar, diz a Bíblia. E fulano matou um ser humano inocente. Chamá-lo de assassino não é pecado, não é julgamento contrário à vontade de Deus, é um julgamento justo. Porque é segundo a verdade, segundo a justiça, segundo também a misericórdia. Agora, o juízo sem conhecimento de causa, todo mundo diz que fulano é ladrão, logo ele é. Alto lá. Você está fazendo uma afirmação sem conhecimento de causa. Você está se colocando no lugar de Deus que conhece tudo. E você não tem elementos suficientes para dizer que fulano é ladrão. Aí é diferente. É nesse sentido que Jesus diz, não julgueis para não serem julgados. Muito bem, qualquer juízo que não tem fundamento, que não tem respaldo, que não é baseado em elementos seguros, em provas incontestáveis. Fulano passou 30 minutos conversando com cicrana. Logo os dois estão fazendo sexo. Peraí. Por favor, você não tem elementos seguros para afirmar uma coisa dessa. Isso é uma ilação gratuita. Isso é coisa inaceitável. Enfim, esse é o juízo que nosso Senhor Jesus Cristo condena. O juízo que ele não condena é exatamente o juízo segundo ele, segundo as palavras dele, segundo os critérios dele. Escribas e fariseus hipócritas, sepulcros caiados, isso é um juízo de nosso Senhor. Mas Jesus estava diante de comprovadas evidências da hipocrisia, da contradição dos seus ouvintes. Sepulcros caiados, bonitos por fora e por dentro sois podres. Não há nenhum pecado aqui. Então, não há contradição entre não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E julgareis o mundo, julgaremos os anjos, porque se trata de um juízo segundo a verdade, um juízo segundo a justiça. São os nossos juízos de valor. Isso daqui é indecente, porque essa conduta é incompatível com a fé. Isso que você está fazendo é vergonhoso, é inadmissível. Essa palavra dura é indigna, eu não a aceito. Eu recuso esse tipo de comportamento, não admito aqui dentro de casa. São juízos segundo Deus. Juízos que não são pecaminosos. Porque segundo a justiça, segundo a verdade, segundo o amor e segundo a paz. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Eu espero que tenha ficado claro essa distinção entre o julgamento que é pecaminoso do julgamento que não é pecaminoso. Ficou claro? Ficou claro? Mas na hora das perguntas nós podemos retomar isso. Está claro? E ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Cetro de ferro participará do julgamento de Cristo sobre o mundo rebelde. Vamos ao capítulo 19 do livro do Apocalipse, capítulo 14, capítulo 19, versículo 14, cetro de ferro. Cetro de ferro, 19, de 14 a 15, seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes
vestidos de linho fino, de uma brancura imaculada, de sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. De novo aparece essa ideia do cetro de ferro. Então, cetro de ferro significa nós vamos participar do julgamento de nosso Senhor. Vocês sabem que cetro não era propriamente um cajado, era uma peça mais ou menos de 2 ou 3 palmos, que o magistrado, o rei ou o imperador, quando emitia a sentença, ele levantava e batia, como hoje o magistrado bate com um martelo, significa a sessão está encerrada. Então, com o cetro, depois que ele emitia a sentença, o julgamento, e batia na mesa ou em outro recipiente, o assunto está encerrado, o julgamento está decidido. Muito bem, versículo 28. Assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Lembram no início dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus disse, toda a autoridade, no final do Evangelho, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra? O poder que o Pai deu para Jesus, Jesus dá para os seus. A autoridade de julgar, ele concede àqueles que a ele pertencem. O cetro vai ser dado também para aqueles que perseverarem na fidelidade a Jesus. Assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, estrela da manhã. Estrela matutina, que significa o próprio Jesus Cristo. A recompensa ao vencedor não é simplesmente a participação do poder de Cristo, mas Ele próprio. Vamos ver Jesus se autodenominando a estrela da manhã. Eu, Jesus, Apocalipse 22:16, enviei o meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. Então, aquele que perseverar na fidelidade a Jesus, vai receber a autoridade para julgar, vai receber o cetro de ferro e também vai receber como prêmio o próprio Jesus, que é a estrela da manhã. Encerramos já o capítulo 2. Encerramos. Começaremos o capítulo 3. Boa noite a todos.